Adoração como uma arma de guerra. Aqui já começa falando que ele é o Senhor dos Exércitos, né? O que você tem para nos ensinar a respeito de adoração como arma de guerra? Bom, ele já está adorando, guerreando, né? É. Quando ele entra, os anjos, fala que os anjos, né? Foi Isaías, né? Isaías 6,3, isso. Os anjos clamavam, né? Isso. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória, né? Então aqui, Senhor dos Exércitos, dá a entender aqui é o Senhor de um exército guerreando, né? Isso. Então já está usando a adoração como arma de guerra, né? E fala que a base do trono de Deus é a justiça, né? E aí ele fala aqui, a base da verdade e da justiça O Érico está dando Tá dando sinal ali? sinais ali. Fui tentar falar no retorno aqui, né? A Lúcia tá ficando longe do microfone, tá dando sinal para ela aqui. Então ele fala que a base do trono de Deus é a verdade e a justiça, né? E onde os anjos clamam de dia e de noite. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos, né? Para proclamarmos a santidade de Deus, devemos reconhecer que há guerra, né? Para que a justiça seja exercida hoje, se faz guerra também, né? E para mantermos a integridade do reino, há uma guerra diária, né? E essa guerra não é feita por mim ou por você, ela é feita por Jeová, né? O Senhor dos Exércitos, que vai à frente do seu povo dando capacitação para vencer as nossas batalhas, né? Então, a nossa parte é adorar, né? Mesmo quando a gente está em guerra, mesmo quando a gente não está em guerra, né? E o Espírito vai nos conduzindo. A Bíblia fala que Abacuque, ele também entra em guerra quando ele fala... Ele está passando por dificuldade quando ele fala lá, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, e... Qual que é a outra parte do versículo? Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Uma coisa assim. Não tô lembrada do versículo. Mas aqui ele está adorando a Deus num ambiente de escassez, né? Então, o que é aqui? Também é uma guerra. Então, a importância de a adoração não só musical, né? Mas a nossa vida de oração, de leitura da palavra e de declarar a palavra, nos atacando, agindo de forma diferente àquela circunstância, ao que aquela circunstância nos oferece ou vem sobre nós, nos atacando através de ou escassez, levando a gente a murmurar contra a situação, ou de injustiça, de calúnias, de tantas outras formas que o inimigo vem nos atacando, a nossa forma de atacar com a adoração. E quando ela entra, vocês discernem isso, por exemplo, dentro de um culto ou de um momento específico? Tipo, vamos supor que por alguma situação, nós em nível de situação dentro da cidade, né, em batalha entrando assim a adoração como arma de guerra. De repente, em situações que se levantaram, por exemplo, no tempo de Esther ali, algo que estava acontecendo ali, o povo se levanta de alguma maneira com a base no jejum, né? A adoração, ela também, por exemplo, ela entra nesse sentido, tipo, de você entrar guerreando, tipo, pela tua cidade, pelas autoridades, pelo momento. Isso é importante, o adorador, ele discernir esse tipo de coisa. Até por alguma coisa que ele está passando na vida dele, né? De repente, eu acredito que, por exemplo, você passou por uma enfermidade, né? E chegou momentos assim de você entrar nessa conexão de fazer a adoração como arma de guerra assim para tua vida? Olha, eu estava tão assim que guerrearam por mim. Né? O ponto importante aí foi que guerrearam por mim, né? Até essa semana tá fazendo 1 ano que eu estava em coma. Essa semana esse período, ano passado, eu estava em coma, entubada, né? E até minha irmã me mandou uns vídeos, uns boletins lá de estado muito grave e tal. Aí eu falei, nossa, graças a Deus que tudo passa, né? Mas assim,
O ponto da guerra aí foi que fizeram por mim. Ah, legal. Né? Guerrearam pela minha vida. E que houve um resultado, que né? houve Hoje um você está resultado. aqui. É. Isso é interessante, né? A questão, por exemplo, sobre... a gente vai entrar nesse ponto. Sobre usar os instrumentos. Aí eu não sei, Matheus, se você quiser entrar nesse ponto. Usar os instrumentos como arma de guerra. Existe, por exemplo, um instrumento específico? Eu sei que, por exemplo, era usado o tamborim para bater, né? O chofar, de repente, e tal. Existem os instrumentos específicos, momentos específicos ali, toques ali para representar que está entrando num nível de batalha na adoração? Existe, aqui, né? Tem uma passagem aqui. O chofar ele anuncia, né? Isso. Que o exército está vindo, né? Então, a gente pega hoje a nossa... Cada época, acho que existia um tipo de instrumento para exatamente. profetizar, né? A gente pega... hoje a gente não vai pra rua e vai lutar com espada e escudo, nossa né? arma é espiritual. Nossa arma é espiritual. Às vezes tem uns Pedro aí que tá escondendo uma espada aí. Tá nas orelhas de... Tem aqui em 1 Crônicas 25:1 que fala... fala assim, ó, Davi, juntamente com os chefes do serviço, do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Esses 3 instrumentos, né, foram usados por esses homens, né, que Davi escolheu. Esses homens eles estavam na onde, né? Engraçado que a gente falou no começo que a adoração também é o ato de você servir, né? É de você servir. Então, às vezes eu penso que a adoração eu preciso estar no louvor, né? Eu preciso estar lá em cima tocando para adorar o Senhor, né? Só que a adoração é serviço. E aqui eles estavam servindo. E aqui eles falam, ó, que... E aí separou o ministério, os filhos de Asaf, e profetizaram com harpas, alaúdes e símbolos. Então eles estavam ali no exército, né, servindo, e Davi escolhe aqueles homens para profetizar. E tem essa, né, o que representa cada um. A harpa, ela é um instrumento mais parecido com a guitarra, né, se você for reparar. Eu vi um estudo esses dias, e eu me interessei bastante de entender o significado, o porquê eu estou fazendo essa nota, o porquê existe essa nota, por que eu estou fazendo esse solo em determinado momento. É muito importante, porque tudo isso liga. Às vezes a gente pensa que é só a nossa voz profética, né? Porque Mas sai espontâneo ele na hora. Sai espontâneo. É tipo assim, ó, a adoração como arma de guerra e a adoração profética é a mesma coisa, né? Sim. A gente é um nível aqui, é algo profético, é algo que está se movendo aqui através do Espírito, né? Então é algo espontâneo ali. Sim, na hora. Espontâneo. Tem até um testemunho uma vez do irmão aqui da igreja. Eu não conheci, né? Não conheci ele na época, agora eu conheço. Eu lembro que tava tocando baixo, né? E o baixo tem aquele som, aquele grave, né? Que estremece o peito, o coração, tudo, estremece até a alma. E aí ele chegou em mim no final do culto e foi justamente o momento onde estava orando por cura. E eu comecei a fazer um solo ali espontâneo, porque eu tava sentindo que do meu instrumento tava saindo alguma coisa. Uhum. Então eu comecei a sentir, eu comecei a fazer. E aí depois ele chegou no final do culto e falou assim, aquela hora que eu nunca ouvi o baixo na minha vida, eu nem sei o que é o baixo. Mas na hora que você tava tocando, eu tava sentindo meu estômago mexer. Ah, que legal. Aí eu falei assim, mas é por conta do grave, né? Porque as caixas estavam altas. Ele falou assim, não, tava mexendo e eu tava com um problema de estômago e eu tô sentindo que parou. E aí, depois de um tempo depois, ele foi fazer exame e tinha realmente parado. Oh. Então, assim, esse é o meu ponto, assim, de... Às vezes eu não preciso colocar a mão no irmão e falar assim, você recebe a cura em nome de Jesus. Meu instrumento pode sair virtude, essa entendeu? Essa é uma questão interessante da gente se falar, né? Porque, de repente, você tá ali, tem todo momento. Por exemplo, às vezes vocês têm um repertório... E aí vocês vão tocando, de repente Deus vai direcionando para um outro lado, aquela questão do rio que vai indo. Mas a pessoa que, por exemplo, ela está no seu instrumento, é importante ela discernir algo que o Espírito Santo está pedindo para ela naquele momento? Tipo, eu tenho que manter aqui, de repente o baterista, eu tenho que manter aqui o ministro que está ali dando a direção para todos. Tipo, eu tenho que deixar eles fluírem agora. Tem essa questão? Ou tipo, tem a hora que vocês dão
dão essa liberdade para o pessoal poder agir, trabalhar, deixar o Espírito Santo mover ali? Porque nem sempre, às vezes, a pessoa acha que tipo, ela vai ter que... É no final do culto, com a oração do pastor, que ela vai ser curada. E às vezes o Espírito Santo está curando através de um som de um instrumento, está fazendo guerra espiritual, está libertando ela, porque a adoração ela liberta, é assim que funciona. Às vezes ela é liberta e nem sabe, né? Sim. Porque tá esperando a oração do pastor final e já foi liberta. E às vezes já né? aconteceu. Tem a questão, a gente tem um texto na Bíblia quando Davi era chamado, né? E Saul ali estava perturbado e quando ele tocava a harpa, os demônios que estavam em Saul ali, eles saíam, né? Então essa frequência que o som ele produz, né? De cada instrumento, é uma arma espiritual, liberta as pessoas, é isso, né? É por isso que é muito importante, ó, que nem toda vez que eu vou começar, eu gosto de fazer isso agora, toda vez que eu vou começar a ministrar, eu sempre sento ali no teclado uns 5 minutos antes, na contagem, para começar o culto, eu já começo a tocar. Porque eu entendo que quando eu tô tocando, eu tô preparando o ambiente. Então, tudo aquilo que tá de impureza, através das minhas notas, aquilo que eu tô... e eu tô fazendo isso consciente. Uma coisa é você fazer inconsciente. Mas eu tô fazendo aquilo consciente, proposital, para que saia o que tá impedindo das pessoas adorar. E quando eu começo a música, a pessoa já tá sensível, entendeu? Uma estratégia. Você falou a questão do teclado. Eu acho interessante porque eu lembro de uma vez orando no meu quarto, o Espírito Santo falou assim para mim: toda vez que você for ministrar, você prepara um ministro para fazer um fundo. E para mim, tipo assim, eu sempre gostei, achei legal, porque dá tipo um ambiente legal, mas o Espírito Santo me mostrou um outro lado. Porque ele falou assim, enquanto você estiver ministrando, o ministro que está ali atrás, ele está cuidando do ambiente espiritual. E me veio essa passagem de Davi. Está guerreando. Essa passagem de Davi. Está guerreando através né? do instrumento. Então, às vezes a igreja acha que, tipo, tá atrapalhando. Tá fazendo um fundinho. Não é só não isso, né? Não, o que acontece realmente espiritualmente não é isso. Tá querendo mexer com a minha alma, mas é mais profundo. Porque mexer na alma mexe. Porque querendo não faz parte, o som, né? O som mexe com a alma. E quem tá fazendo isso precisa entender que não é um fundinho. Isso que é. Porque geralmente eu sempre chamo o Matheus porque a gente já tem essa conexão em conversa, né? Se ela entender que não é um fundinho, ela vai ficar ligada no Espírito Santo e o Espírito Santo vai ministrar harmonia no ouvido dela. Teve até outra situação esse tempo atrás que até o pastor tava pregando e eu tava fazendo um fundo ali, ele tava pregando sobre ele tava falando um pouco sobre paternidade e na hora eu tava orando em línguas, ele tava ministrando e me veio uma música na cabeça. E o Espírito Santo falou assim, começa a tocar essa música, dedilha essa música, eu vou começar a curar, vou começar a abrir o ambiente. Eu comecei a dedilhar, não lembro a música que era. Virou uma conexão de palavra e adoração. Isso, e eu comecei a ministrar a música, que era um versículo, e ele falou esse versículo dentro da música. Então parece que encaixou tudo, entendeu? E isso vai muito da percepção, né, do ambiente, você tá percebendo o que tá acontecendo. E a gente teve também uma experiência recentemente que eu tava ministrando e você tava fazendo o fundo e de repente as pessoas começaram a ouvir um som diferente, mas aí foi algo diferente, né? As pessoas começaram a ouvir anjos. Sim. E esses anjos produziam um som, teve uma hora que até você tava assobiando, né? E as pessoas acharam que era ele que estava assobiando, mas o som já era diferente, era algo parecido. Era outra frequência, né? Tinha acontecido uma conexão ali. Por isso que é importante, né? Eu falo assim, não é só a questão de um fundo, não é só... A adoração, ela é uma... Dentro de um ambiente profético, tá acontecendo libertações ali, Deus está curando, Deus está agindo de certas maneiras. Se a pessoa não perceber quem está ministrando ou quem está pregando, não discernir isso, acaba perdendo aquilo que Deus quer fazer. Não tem essa conexão entre o pregador e o que está ali tocando, aí fica só fazendo um fundinho. Aí, às vezes faz uma música, a pessoa está pregando, está indo numa linha na pregação, a pessoa está num fundo, aquela coisa melódica, triste, passa uma tristeza, né? Que aí a pessoa não acaba nem entendendo que nem a palavra não vai produzir. Tipo assim, ela tá ali tentando encontrar algo pra ficar. Tá indo cada um numa... Esse é um outro ponto, né? Colocar intensidade. Tá indo numa frequência, a outra tá indo noutra, né? A frequência não tá... Não tá batendo. Não tá batendo. Então na mesma frequência. Um num lugar e outra no outro. Então é muito importante a pessoa que costuma fazer isso entender que ela não tá ali para fazer fundinho. Ela tá ali para compor com o pregador, para produzir aquilo que a palavra vai
E tem outro ponto também, né? Porque, tipo, todo pregador que sobe lá, no final vocês estão subindo para fechar, né? E é aquela coisa, vocês têm que encaixar, por exemplo... A música. A música Nossa, dentro... isso aí é um... Como é que é isso? Esse é o desespero de Jesus. todos. Como é que você, na hora ali... Às vezes a gente fica se comunicando O lá pessoal pelo do Google. louvor deve... Vocês têm tiver tipo um assistindo grupo aí. no WhatsApp e às vezes ali, por exemplo, Gente, quem que tá ministrando música. já joga algo lá, ó, a gente vai tocar essa. Todo mundo tem que estar conectado ali. Então, às vezes, por exemplo, se a igreja vê vocês fuçando no celular lá, É porque vocês a não gente tá estão falando conversando na- à toa. Fala, irmão, tá falando no comunicando WhatsApp, a né? música. Estão Ah, ali não, se interagindo ali para ver o que vai ser ministrado, né? Isso é importante, Às né? vezes é fácil, dependendo da pessoa, às vezes é fácil você achar uma música. Agora, às vezes a pessoa pega tanto assunto dentro da pregação que você fica meio perdido. Então, às vezes você sobe, você não consegue casar a música com a pregação. Isso aí muitas vezes atrapalha o Entendi. pregador. E é aquela coisa, de repente, por exemplo, o pregador tá pregando uma coisa, vocês estão naquela, ó, vai ser isso aqui. Chega no final, ele muda o... Ele muda. Vai pra outro... Aí eu falei, pronto, e agora? Ele te dá E um agora? carrinho, né? É. Te dá um carrinho. Aí o que você toca quebra as pernas do pregador, né? Entendi. É interessante, né? Porque, tipo, é um conjunto É uma união, né? de coisas, né? Isso... Até começou a pregação, a gente já fica ali com a cabeça quente. Que música, que música. Que música. Seria muito mais Se fácil. a gente não, e a gente não senta perto, aí fica cada um num canto, né? Seria muito mais. É que agora a gente começou a conversar no WhatsApp, né? Antes, quando não conseguia falar, que nem teve uma época que eu fiquei sem celular, a Lúcia virava pra trás e fazia assim pra mim, ó. E eu tinha que ir no meio do culto ali, ajoelhar, conversar. Parar Mas pra poder pegar a ficou direção. mais discreto.